Olá, gente! Com mais uma historinha hoje. O nome da nossa história é O Sumiço do Macaquinho. Na capa nós temos algumas informações. O nome de quem escreveu, Cláudia Rodrigues Gomes. Ilustrações, Ricardo Cunha. Ilustrações é a pessoa que fez os desenhos. E no fundo da capa nós temos o resumo de toda a história do nosso livrinho. E o resumo diz assim: o sumiço do macaquinho deixou Donadinha muito triste, mas o amor que ela tinha pelo bichinho, o apoio das pessoas que ajudaram na demorada busca foram importantes para o esperado reencontro, e assim a alegria voltou ao coração de Donadinha. Ela ficou muito feliz ao recuperar o seu bichinho de estimação. E com o retorno dele, ganhou também uma companheira para suas viagens e história. Quer descobrir quem é? Então leia essa linda história. Vamos descobrir, vamos ler a história. Nós temos dentro do livro, né, novamente o título, O Sumiço do Macaquinho, o nome de quem escreveu, Cláudia Rodrigues Gomes, ilustrações Ricardo Cunha, quem desenhou, e aqui nós temos uma foto do macaquinho e o nome da editora, Prazer de Ler. E ainda dentro do livro, nós temos aí algumas informações, título, o nome de quem escreveu, o nome de quem ilustrou, né, a editora, endereço, para a gente começar a ler a história. Primeiro a gente vê todas essas informações, todo o livro que a gente pega para ler, certo? Vamos continuar. Começando a história. Esta história que eu vou contar aconteceu em um lugar chamado Paquetá. Certa vez, Donadinha foi convidada a contar histórias neste local e ela se preparou, separou todos os objetos que iria utilizar e se dirigiu ao lugar onde aconteceria o evento. Como iria contar histórias na parte da tarde, ela preparou o cenário e foi almoçar. Dirigiu-se para a cozinha, almoçou e depois voltou ao salão onde se realizava o evento. Tudo já estava arrumado, então ela foi dar uma olhadinha para ver se estava tudo certo. Mas qual não foi sua surpresa? Oh, que tristeza! Estava faltando o seu personagem principal, o que ela mais gostava. E então ela pensou, onde estaria o macaquinho de pelúcia, o que tanto amava? Então ela perguntou a todos que estavam por ali se haviam visto alguém entrar e pegar o macaquinho. Ninguém havia visto nada. Donadinha ficou desesperada porque o macaquinho era de estimação. Estava quase chorando quando as crianças chegaram para ouvir as histórias. Ela se controlou e deu início contando para as crianças o que havia acontecido. Lá fora, todos estavam empenhados em encontrar o macaquinho que havia desaparecido. Dona Rosa, que era responsável pelo evento, saiu à procura e foi até a rua para ver se via alguma coisa. O segurança também foi procurar. Até que de repente aconteceu o inesperado. No meio da contação, o segurança apareceu com o macaquinho na mão. Quando Donadinha viu, ficou muito emocionada e saiu correndo ao encontro do segurança para saber o que havia encontrado. Ela pegou o macaquinho e abraçou muito, mas, opas, ele estava com um cheiro horrível, insuportável. Onde encontrou o macaquinho? Perguntou Donadinha. Olha, quando a senhora estava almoçando, vi um vulto saindo do auditório. Parecia um animal, estava com algo na boca. Então saí seguindo o rastro e vi que havia ido para o mato. Fui até lá e encontrei seu macaquinho, disse o segurança. Mas
Que animal era este? Perguntou ela e tudo foi explicado. Era um cachorrinho que havia na vizinhança. Ela havia tido filhotes há pouco tempo e seus donos deram e venderam todos. Ela ficou só e triste. Quando viu o macaquinho, que era da cor dos seus filhotes, pensou que era um deles e o levou. Donadinha ficou feliz em recuperar seu bichinho de estimação. E como não queria que a cachorrinha ficasse triste pela perda dos seus filhotinhos e também do macaquinho, conversou com os donos dela e resolveu adotá-la. Depois de contar suas histórias, os três retornaram felizes na barraca para o Rio de Janeiro. Donadinha, o macaquinho e a cachorrinha. Olha que linda a história, né? E quando a gente termina a história, nós temos aí no final a biografia da autora que escreveu e do ilustrador que fez os desenhos, né? A biografia é contando um pouco da vida deles. E aí tem falando da Cláudia Rodrigues Gomes, que nasceu em um dia muito especial, no dia do Natal, né? 25/12/1962. No Rio de Janeiro, desde pequena vivia cercada de livros e revistas. As grandes paixões sempre foram a literatura e as artes, e as atividades preferidas são a leitura, a música e o artesanato. Formou em professoras e em biblioteconomia e documentação na Universidade Federal Fluminense. E fez especialização em literatura infanto-juvenil na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É contadora de história, cantora e tecladista, compositora e escritora. Trabalha desde 1996 como bibliotecária em uma biblioteca municipal, local onde consigo realizar todas as atividades nas quais me aperfeiçoei. Já me apresentei como contadora de história em programas de TV, Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, bibliotecas e escola. E depois nós temos a biografia do Ricardo Cunha. Ele nasceu em Jaboatão, dos Guararapes, Pernambuco, mas atualmente vive no Recife. É formado em artes visuais pela Universidade Federal de Pernambuco e, além de artista plástico, é cartunista e ilustrador. Participa de diversos salões e festivais de humor e quadrinhos, como o Festival Internacional de Humor e Quadrinhos, que acontecia anualmente na Torre Malakoff, no Recife. Já ilustrou diversos trabalhos, incluindo livros infantis e didáticos, além de literatura de cordel.